A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui na continuação e também finalizando a última aula, aula 3 do CPO, que é o curso preparatório de obreiros. Gostaria da sua atenção neste momento e também prepare a sua Bíblia, também seu caderno, a sua caneta, porque nós iremos estar meditando algumas passagens bíblicas e também que você possa estar anotando todas as informações, o que vai ser falado, ensinado a partir de agora. O tema da aula é definição dos cargos eclesiásticos. Iremos falar sobre obreiro, em seguida auxiliar, assim vai adiante, né? O obreiro, em um sentido genérico, seria todo aquele que trabalhe na obra do Senhor, mas o termo é usado especificamente no meio evangélico para designar os que foram consagrados para exercer cargos ministeriais de qualquer natureza. O auxiliar, ele é cooperador. O auxiliar é uma função que precede ao diácono. O termo é relativamente novo e não se encontra na Bíblia. Por isso, conta disso algumas denominações mais rígidas quanto à doutrina. Não o reconhece o cargo ministerial, embora não haja referência bíblica sobre o cargo. Ele pode ser inferido no contexto lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Baseado neste conceito, o cargo de auxiliar foi criado com o objetivo de experimentar o obreiro para o diaconato. É como se o obreiro ficasse em um período de observação, para, ao ser aprovado como obreiro, fosse então consagrado ao diácono. No versículo 3, no capítulo 3, verso 10, em 1 Timóteo, vai falar que o obreiro deve ser aprovado, ele deve ser irrepreensível. O obreiro, ele antes de ser consagrado, a ser levantado a diaconato, ele tem que passar por um processo aos degraus. Primeiro tem que ser aprovado, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Você que é obreiro, você que está passando pela uma aprovação, e eu te aconselho que não deixe de jejuar, não deixe de orar, não deixe de se consagrar e principalmente não deixe de meditar a palavra de Deus dia e noite. Busca, se joga, cresça não somente na graça, mas cresça também no conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Antes, por isso que você, este momento está no período de observação, no período para ser aprovado. Você tem que buscar mais a ter intimidade com a palavra. Hoje tem muitos obreiros que estão ministrando de qualquer maneira. Por isso que hoje existem muitas bagunças, muitas as heresias, por falta de preparamento, por falta de crescimento espiritual também na palavra de Deus. E por isso que você tem que passar pelo processo. Busca mais, peça mais orientação ao seu líder, Faça um curso teológico para que você não possa envergonhar o evangelho, também não envergonhar o nome de Deus ao seu ministério, para que naquele grande dia você não seja envergonhado por ele que está vindo buscar a tua igreja. Quem? Jesus. Lá em 1 João capítulo 2, alguns versículos vai falar sobre esse respeito.
Ele está vindo buscar a tua igreja, para que nós não possamos envergonhar o evangelho, né? Na verdade, para não sermos envergonhados por ele, então nós temos que evitar envergonhar o evangelho. Amém? A igreja, né? O obreiro, auxiliar, tem que passar por um processo para depois ser levantado ao diácono. Agora falaremos sobre o diácono. O nome vem do grego e significa servidor. Lá em Atos, capítulo 6, verso 1 ao 7, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão aos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Procório, e Nicanor, Timão, Parmenais e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Naquele tempo, eram levantados, né, muitos obreiros ao diaconato, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Por isso que você tem que servir a obra com amor, com sinceridade. Entende-se nesta passagem que o objetivo da instituição dos diáconos era basicamente para servir as mesas. Mas, devido à ascensão social da igreja, as funções do diácono tiveram seu caráter modificado, embora mantenha a mesma essência. Agora, o diácono é o principal responsável pelos meios que fazem o culto funcionar, como água, som, limpeza da igreja, organização, anotações diversas, entre outras. Diante do aqui exposto, o diácono é o cargo ministerial que expressa melhor a intenção do Senhor lá em João, capítulo 13, no versículo 12 ao 15. Vamos estar meditando agora nesse momento, capítulo 13, no livro de João, versículo 12 ao 15. Então, depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dize bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deve também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus aqui, ele está nos dando um exemplo para que nós possamos não ser um obreiro, ser um diácono para ser servido, mas sim servir.
Ali Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Então você que é diaconato, seja obediente, seja servidor, seja um obreiro que tenha amor ao próximo, obreiro que tenha amor na obra do que está fazendo, faça a obra com sinceridade. E seja, um grande homem de Deus no ministerial. Agora, vamos falar sobre diaconisa. Falamos a respeito do obreiro, auxiliar e diácono. Agora falaremos sobre diaconisa. É o equivalente ao diácono e diz a respeito às irmãs consagradas as mesmas funções dos diáconos. Algumas denominações não adotam este cargo por não encontrarem referência bíblica dele. Porém, existem tarefas que são peculiares às irmãs, como cozinhar, tomar conta de berçário, entre outras. Várias mulheres na palavra de Deus foram cooperadoras do Senhor no seu ministério terreno. Aqui Mateus, capítulo 27, no versículo 55 e o 56, vai dizer assim, vamos estar meditando agora, Mateus, capítulo 27, 55 e 56. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ali as mulheres, elas seguiam e serviam ao Senhor. Por isso que esse cargo diaconisa não é biblicamente dentro do contexto, mas para que possa ter a esse cargo, as mulheres, muitas vezes amam, querem fazer a obra de Deus, mas são impedidas. Mas se você é diaconisa, foram levantadas, consagradas, se entregam, façam com amor, façam comente essas mulheres, a Marias, seguiam, serviam. Seja mulher cheia do Espírito Santo, seja mulheres cheias de fé, mas com obediência ao seu líder. Amém? Agora, presbítero. O nome vem do grego, que significa o mais idoso. Era o ancião responsável pela observância da justiça nas cidades gregas. Em Novo Testamento, equivale ao pastor e ao bispo. Lá em Atos, capítulo 20, versos 16 e o 18. E por essa equivalência, em muitas denominações atualmente, o presbítero se constitui em um auxiliar e substituto direto do pastor, e exerce funções administrativas e de ministro, responsável pelo ensino da palavra, aconselhamento, direção dos trabalhos da igreja, em unção com óleo, entre outras. Naquele tempo, os presbíteros eram os
eram os mais idosos, que tinham um papel de ministro e responsável pelo ensino da palavra, que é o escola dominical. Mas o papel do presbítero também, ele tem a unção de ungir com óleo nas enfermidades. Você que é o presbítero, né, se entregue cada vez mais na obra do Senhor, faça a obra com amor. Vamos estar aqui rapidamente meditando Atos capítulo 20, versículos 17 e o 18, que diz assim: E de Mileto, e mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto deles, disse-lhe: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Aqui, no versículo 19 diz: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O obreiro, o presbítero, ele tem que ser homem cheio de fé, tem que ser homem cheio do Espírito Santo, tem que se livrar das ciladas, da tentação, né? Tem que dar o exemplo. Quando você está dando a aula na escola dominical, seja o primeiro da exemplo, seja o espelho de Deus para a vida dos ouvintes. Faça a obra, faça com sinceridade, para que Deus possa estar te honrando e honrar aqueles que estão ali. Que você seja um homem de Deus aconselhável e também possa estar na direção da igreja e também a ungir com óleo ali na hora da enfermidade. Amém? No tempo apostólico, o presbítero era o dirigente das congregações. Lá em Tito, capítulo 1, verso 5 ao 17, atualmente vem antes do pastor na hierarquia funcional. Há quem critique as denominações evangélicas de tirarem o sentido real, a importância da palavra ao criarem o cargo de pastor. Bom, tem muitos presbíteros que se acham que é pastor. Não. Temos que parar e separar. Quem é obreiro é obreiro, quem é auxiliar é auxiliar, quem é o diácono é diácono, quem é diaconisa é diaconisa, quem é presbítero é presbítero. Presbítero não é pastor. Presbítero, ele é cooperador ao pastor. Quando o pastor não está no ministério na igreja, ele vai assumir automaticamente no lugar do pastor. E quando você que está me escutando, você que está aqui nesta aula, quando o teu líder, ele não puder estar ali no momento que seja, né, no ciclo de oração, nos cultos, nas missões, no evangelismo, se ele fala assim, olha, eu não vou estar tal dia, tal hora, mas vá lá, esteja no meu lugar. Quando você cumprir aquilo que deve ser feito, você deve que
depois ir até o seu líder, ao seu pastor e dizer, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você tem que, como se tivesse recebido uma chave, e devolver novamente a chave e dizer, ó, pastor, aqui está as informações, o que aconteceu durante aquele evento. Tá entendendo? Esse é o papel do presbítero. Se o teu líder, o seu pastor, te deu a ordenância para você estar no lugar dele, depois volte até ele e fale o que aconteceu. Evangelista. Evangelista tem a função de coordenar os trabalhos de evangelismo na área de influência da igreja local. Pode também ser enviado para abrir ou dirigir algum trabalho de oração ou até mesmo alguma congregação. Ali, para quem é evangelista, ele tem a função de coordenar os trabalhos de evangelismo. O papel do evangelista, ele está ali levantando com a direção do seu ministério, né, o seu líder, para que possa levantar ali um grupo de evangelismo, para que você possa estar evangelizando nas ruas, nas casas, nas favelas, até mesmo nos hospitais, presídios. Um conselho que eu te dou, você que é evangelista, não deixe de fazer o curso de capelania, seja um capelão. Eu tenho um cargo eclesiástico evangelista. Sim, você tem essa função, mas hoje é preciso ter o conhecimento para que você possa fazer a obra de Deus dentro dos hospitais, dentro dos presídios, mas não de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por isso, hoje tem a lei, que é a lei, né, a lei federal para exercer a esse cargo eclesiástico. Por isso, faça curso de capelania, busca mais no crescimento da palavra, para quando você chegar lá dentro, os ouvintes sejam, né, salvos, sejam curados, sejam libertos através da sua vida. E o evangelista pode também ser enviado para abrir e dirigir, né, alguns trabalhos de oração, trabalho de congregações. Amém? Nunca deixe de fazer curso. Faça curso teológico, faça curso de capelania. A obra de Deus é com ordem e decência. Saiba o que você vai falar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora, os missionários. Missionário é obreiro comissionado para uma obra de missão, dentro ou fora do país, para evangelização ou abertura de congregações. É também atribuído às irmãs consagradas para essa obra. Você que é missionário, você tem um dever de fazer a missão do Senhor, ou dentro ou fora do seu país. Mas antes mesmo de você fazer missão em outras cidades, em outros países, faça missão dentro do seu local, da sua cidade, para aí sim você fazer o seu papel de missão em outros locais, por exemplo, cidades e países. E também fazer evangelização e a abertura, congregações, para que as irmãs também
que tenha esse cargo eclesiástico, ministerial de missionário, que é missionária. Faça esse papel, né? Você que é pastor. O pastor é o anjo da igreja, ou líder espiritual do rebanho, o que tem a função principal de apacentar as ovelhas e recebe orientação do Senhor no desempenho dessa missão. Que está lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 1, que diz assim. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O pastor, ele está ali como um anjo da igreja, né? Esse é o papel do pastor, que tem função também de administrador da igreja de Cristo, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Abra comigo neste momento, para que você possa estar meditando juntamente comigo. 1 Pedro, capítulo 5. Primeiro Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 3. E aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O pastor, né, que é o anjo da igreja, ele tem a função de administrar a igreja, mas não administrar a igreja com força e violência, né? Sempre respeitar. Quando você está ali ministrando, ou ensinando, ou apacentando, nunca força alguém a fazer aquilo. E também na hora do apelo, nunca faça por força e violência. Tem que ter humildade, tem que ter voluntariamente, né? A pessoa tem que querer se entregar para Cristo com vontade de se entregar. Eu não posso dizer assim, aceita logo, aceita-se Jesus. Não. Você tem que falar, sim, fazer todas as vezes o culto com um apelo, mas faça com amor. E que, tá aqui, ó, seja exemplo ao rebanho. O pastor, anjo da igreja, tem que ser exemplo. Devido à necessidade da obra de Deus e ao chamado, o pastor também recebe designações especiais como evangelista e missionário. O pastor não é só apenas aquele que só fica só para ficar só apacentando, mas sim para fazer evangelismo, missões. Faça a obra de Deus não só apenas dentro de 4 paredes, mas também vá para a rua, vá fazer a obra.
O significado apacentar é levar as ovelhas ao pasto, que é alimentar, cuidar delas e protegê-las. A função do pastor é apacentar, as ovelhas no pasto e cuidar, proteger. Lá em Ezequiel 34, verso 8, também João, capítulo 21, verso 15, vai falar sobre este respeito. Pastor tem o dom de cuidar e alimentar o rebanho. Lá em Atos, capítulo 20, verso 8, o bom pastor, ele tem o dom de cuidar e alimentar o rebanho. Amém? As qualificações do pastor: ordenação, cuidar ou supervisionar e defender a sã doutrina. O bom pastor, o bom líder, ele tem que ordenar, cuidar, supervisionar e defender a sã doutrina. Vamos estar abrindo lá Ezequiel, capítulo 34, versículo 8, sobre apacentar. Ezequiel 34, verso 8, que diz: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a toda a esfera do campo, por volta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas. O bom pastor, ele tem que dar vida às suas ovelhas. Não adianta apacentar a si mesmo, tem que apacentar as ovelhas. Muitas vezes é o que eu mais vejo. Os pastores só praticam o que são as verdades dentro da palavra, mas distorcem a Bíblia. Por quê? Se eu falar a verdade para aquela irmã ou aquele irmão, vão querer sair da igreja. Não, nunca pensa assim. É melhor a verdade vir repreendendo, mas com amor. Que elas, ou eles possam ouvir a verdade, que esta verdade possa libertá-lo. A palavra, a verdade, ela confronta. Não adianta você apenas se apacentar. Apacenta as ovelhas com a verdade e com Bíblia. João, capítulo 21, verso 15. Que diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Não adianta você dizer que ama a Deus se você não tiver amor ao seu próximo, às ovelhas de Cristo. Você que é líder, você que é pastor, um anjo da igreja, saiba amar as ovelhas do nosso Senhor.
cuida, proteja, assim como Cristo ele se entregou por nós, e faça o mesmo. Entregue a sua vida ao cuidar das ovelhas de Cristo. Apacentar é levar as ovelhas ao pasto, alimentar, cuidar delas e protegê-la. Esse é o papel do sacerdote. O pastor tem o dom de cuidar, alimentar o rebanho, que está lá em Atos, capítulo 20. Abra comigo, neste momento, Atos, capítulo 20. Por isso que eu falo, aqui só aprende quem quer. Aqui é dentro da Bíblia. Aqui não tem como distorcê-la. Quer as verdades? Na Bíblia. Quer revelação? Bíblia. Atos, capítulo 20, versículo 28, diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Apacenta as ovelhas, ama as ovelhas, entrega a sua vida por amor às ovelhas, assim como Cristo se entregou e deu seu próprio sangue por mim e por você. As qualificações do pastor, que é ordenação. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1 ao 6, que diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Você que é pastor, bispo ou presbítero, seja qualquer cargo eclesiástico, mas principalmente você que é líder, anjo da igreja, seja marido de uma só mulher. A partir do dia que você tiver no segundo casamento, que a sua primeira estiver viva, desça do altar. Desça do altar. A partir do dia que você levantou as suas mãos e disse: até que a morte nos separe, você só pode novamente ter compromisso, casar novamente com outra pessoa, quando o papel da morte nos separe se cumprir. Está no segundo casamento? Desça. Aqui eu falei, aqui tem Bíblia. Não adianta você comprar um curso e o professor ficar só ensinando para te agradar. Não, aqui você vai ter o curso completo. O curso não é só apenas saber o papel apenas de pastor, mas sim dentro da palavra, dentro da escritura. Amém? Que ele seja marido de uma só mulher, vigilante, sombrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador. Olha, cuidado, dê exemplo. Não deis ao lugar ao vinho e não seja espancador, não seja cobiçoso de torpes ganância.
mas moderado, não contencioso e não avarento. Não seja também vaidoso. Não seja um líder, sacerdote, anjo da igreja, como alguns pregadores têm por aí, de calça apertada, blusa colante, mostrando as partes íntimas. Isso é lascívia. Seja um homem de Deus, mas também você que é mulher, seja mulher de Deus. Não seja vaidoso. Seja exemplo. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modestia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não néufito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Tito. Vamos abrir no livro de Tito. Tito, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Que diz: porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como modormo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para converter os contradizentes. Amém? A ordenação, lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 4, verso 14, que diz: não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Agora, Tito 1, novamente, né? Voltando no Tito, capítulo 1, verso 5, diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade, estabelecesse presbítero, como já te mandei. Aqui fala presbítero, é pastor, amém? Agora, cuidar ou supervisionar. Novamente, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Presidir. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17,
Ora, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. A igreja, a verdadeira igreja, tem que ter doutrina, Bíblia. Jesus, ele estava ensinando para aquela multidão e muitos se admiravam as suas doutrinas. Por isso que a igreja tem que ter doutrina, tem que ter base bíblica, tem que ter base teológica. Defender a sã doutrina. Tito novamente. Tito, capítulo 1, verso 9, que diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Por isso que tem que ter palavra, Bíblia, por isso tem que ter curso teológico, tem que ter doutrina, para que seja fiel na palavra, conforme dentro da palavra de Deus, para convencer os contradizentes, aqueles que estão, que não têm a verdade. Você vai convencer os pecadores dentro da palavra de Deus. Amém? Qual a diferença entre pastor, bispo e presbítero? Bispo vem da palavra grega episcopos, que quer dizer supervisor ou superintendente. No ministerial onde eu era na época, não vou falar aqui sobre a ética, bispo, ele é o bispo das almas. Vamos abrir comigo 1 Pedro. Abra comigo 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro. Abra comigo aí. Se quiser pode estar anotando. Para que você possa depois estar meditando cada passagem bíblica. Amém? Primeiro Pedro. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 25, diz: porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Como eu falei aquela hora, bispo é o bispo das almas. Aqui está, bispo das vossas almas. O papel do pastor e o bispo, que é supervisor ou superintendente, mas o bispo também o pastor, que aqui está dizendo, mas agora tende voltado ao pastor e bispo ferida, bispo das vossas almas. O apóstolo Pedro apresenta Jesus como pastor e bispo. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. É muito forte, igreja. 1 Pedro, capítulo
2, versículo 25, várias outras passagens usam essa palavra para descrever a responsabilidade de homens escolhidos para guiar os discípulos de Cristo, zelando pela sua amada igreja. Aqui, veja em Atos, capítulo 20, no versículo 28, diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Está lá em Atos, capítulo 20, verso 28. E também Filipenses, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Também, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Vigilante, sombrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Amém? Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Porque também, lá em Tito, capítulo 1, verso 7, diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro, que é administrador da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpes ganância. Observação: observamos que em muitas igrejas, ministérios que têm vários pastores militando, podendo observar que sempre haverá a necessidade de ter o dispenseiro ou administrador geral, ou pastor presidente, porque não dizer um bispo, subvisor, dispenseiro, administrador. Todos os cargos eclesiásticos exigem que o obreiro seja conhecedor das Escrituras. Por isso, você que é obreiro, você que é auxiliar de trabalho, você que é diácono, diaconisa, você que é presbítero, você que é evangelista, missionário, você que é pastor, bispo, seja conhecedor da palavra de Deus. Se aprofunda, cresça na graça, também cresça no conhecimento, faça curso de teologia, para que você possa saber administrar conforme deve ser ministrada a palavra de Deus. Amém? Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Estude teologia conosco. Aqui você vai ter o curso completo, que seja o curso Teologia Express, curso Formação em Teologia, ou curso básico de teologia, ou curso médio. Tem diversos cursos, disponíveis, curso livre, que você vai estar recebendo os seus certificados, também a credencial,
mais apostilas em PDF. Amém? Que Deus te abençoe. O que você achou, comenta aqui nos comentários. Não deixe de curtir, dar aquela joinha, para que esta aula possa alcançar milhares e milhares de pessoas, possa também aprender sobre a função dos cargos eclesiásticos e também não deixe de compartilhar com mais 5 pessoas entre grupos que você faz parte. E também não deixe de se inscrever aqui no meu canal para que você não possa perder nenhuma informação e não deixe de ativar o sininho. Todas as vezes que eu postar vídeo ou também tiver ao vivo na live, você vai estar recebendo através do sininho e você vai estar me acompanhando. Que Deus te abençoe e parabéns a você que está se formando no curso preparatório de obreiro. Amém? Você que está assistindo, queira ser um dos alunos dessa escola que mais cresce no Brasil, lá na minha descrição, lá tem o meu contato. Me chama no privado, que eu vou estar passando todas as informações. E faça parte do grupo do WhatsApp, para que você possa estar recebendo todas as novidades, todas as informações. Lá sempre estou anunciando com cursos com mega promoção que cabe no teu bolso, mas também sempre estou anunciando cursos que seja curso de teologia ou curso de capelania gratuito. Sempre estou anunciando, né? Tivemos um curso abençoado, como resgatar o verdadeiro evangelho. Se você quer fazer parte desta turma, venha, me chama no privado. Ou anote aí, 22 997 62 80 65. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.